ir para a prova de ciências. Isso mesmo. Focar, ó. Ciências é o que eu mais gosto, mano. E a melhor nota que eu tiro, velho. Na moral. É? Claro. Aí, aí tem vezes que as meninas da escola falam assim: Guilherme, você estudou pra prova? Eu falei: sim. Logo que ia começar a prova. Aí falou assim: me explica sua primeira matéria? Eu falei: não acredito, cara. Eu É tenho isso que. aí. Bom, banda. É bom que quando você explica, você também está aprendendo, entendeu, Guilherme? Sim. É porque, tipo, eu decorei todas as funções, né, de tudo na prova de ciências. Aí chega lá, eu tenho que explicar pros caras tudo que eu estudei Mas ó, mesmo. deixa a tia falar uma coisa com você. Você falou uma palavra aí que está errado. Vou falar com você para você não esquecer mais. Você não pode decorar, você tem que aprender. Quando você decora, você esquece. Mas quando você aprende, você leva para a vida toda. Entendeu? Entendi. Isso aí. Então, pensa assim: eu não posso decorar, eu tenho que aprender. Porque quando eu aprendo, eu não esqueço. Quando eu decoro, eu esqueço. Entendeu? Entendi. Viu? Tô filosofando hoje, viu? Ah, rapaz, me policiou agora, hein? Viu? Como é que eu tô chique, Guilherme? Caramba, depois dessa, hein? Viu? É, Você vai falar assim: não vou esquecer nunca da tia dessa. Que a tia me falou para é, mim não decorar, só aprender. né? Que aí você vai levar pro resto da vida, né? Sim. Sim, sim, sim. No capítulo anterior falamos sobre clima e vegetação da Ásia e falamos sobre o Mar Morto. É, eu vou começar clima e vegetação. Só que antes nós vamos fechar com o Mar Morto. Ah, eu fiz a pesquisa do Mar Morto. Uhum. Isso aí. É o caderno. Eu até deixei aqui aberto. Deixa marcado aqui. E como foi esse final de semana, professor? Bem, graças a Deus, descansei bastante. Ah, eu nem muito, né? Porque trabalhei de manhã, né? Só que eu fui higienizar a casa de um amigo do meu pai, que é lá na Lagoa do Juparanã. Só que a gente esqueceu a bomba de higienização do ar, velho. Eu falei, não acredito que eu. Logo que papai ia higienizar, eu falei, mano, tem alguma coisa de errado, velho. Tem alguma coisa faltando que eu não tô percebendo. Não fui ver bombinha verde. Eu falei, misericórdia. Gastamos aqui, eu acho que quase uma hora só de viagem e esquecemos o raio da bomba. Aí tá. Daí a gente ficou conversando, né, e tal. Depois eu fui terminar ajudar meu pai, né, mexer lá em, acho que é depois do Três Barras, né, no final do Três Barras. A minha cunhada me ligou, né, ligou pro meu pai perguntando se eu posso ir na casa dela hoje, porque era o aniversário da minha prima. E era ontem, né, só que fez tudo antes. Aí falou, vocês vão chegar aqui que horas? No máximo 2 horas da tarde. Eu cheguei, era 2h17. Aí tomei um banho, Bom dia, fiz a barra. Andréia. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia? Aí depois eu fui, né? Comi churrasco, né, e tal. Me diverti pra caramba na casa da minha prima. Aí no domingo, acordei, tomei um cafezinho. Aí esperei dar uma hora do almoço, eu fui lá de novo. Teve mais um churrasco, Bom, né? né?
Bom demais. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Tudo. Graças a Deus, mais uma semana, né? Como disse o Léo, mais uma e menos uma. Show de bola. E agora nesse período de prova tá como? Nem Tem que fale. focar. Foco total. Tá acabando o ano. O ano que vem, ensino médio. Nossa, a Luísa tá de anjinha. Pois é, né? Começa não, Guilherme. Toda de anjinha, né, Luísa? Oxe, Luiz, eu não falei nada, eu só argumentei. Duda tá ali, ó, toda no Cowboy Forever. Chapeuzinho. Acho que você tá doida numa festinha, hein, Duda? É ruim, hein? Aquela exposição de Linhares. Hã? Vamos lá, então? 9h20. Já deu nossa hora. Estamos já... Vamos lá. Ana Beatriz. Lápis que se chegar atrasado, né? Ana Liz. Anthony. Ana Liz. Presente. Anthony. Guilherme. Presente. Isabela. Isabela. Isabelle não participa. Cálita também não. Luiz Henrique. Luísa tá aí. Luna. Maria Eduarda tá aí. E Métel. Professora, eu cheguei agora. Sim, sim, sim. Deixa eu só dar uma conferida aqui em uma coisa. Cálita não tá. Luiz Henrique. Luísa. Eu. Você tá faltando enviar um texto para mim, tá? Que texto? Aquele que fala um pouquinho das leis ali, dos imigrantes. Ah, sim, eu fiz, mas eu não te enviei. Então, lembra Vou de te enviar. enviar. Isso, Tá. até sexta, tá? Tá em branco aqui. Luna faltou e os demais estão ok. Ótimo, ótimo. Muito bem. Bom, pessoal, a semana passada nós paramos, né, quando a gente falou da hidrografia ali da Ásia, né, que tem vários rios, vários lagos, né? E esses lagos, eles têm as suas formações ali, né, devido ao movimento das placas tectônicas, né, que elas apresentam falhamentos, né? E o Mar Morto é um lago salgado formado, então, a partir da separação de duas placas tectônicas, que é a placa africana e a outra que é a placa arábica, né? Então, por essas duas placas se afastarem, causou então esse falhamento,
né? E esse falhamento, então, deu origem, então, ao Grande Vale do Rift, tá? E aí, o Mar Morto, ele é abastecido pelas águas do Rio Jordão. Porém, nós vimos que esse Rio Jordão, né, ele está tendo um desvio das suas águas para outros lugares, para poder, então, utilizar a sua água para a irrigação, para o abastecimento, e com isso houve uma queda. Aí eu pedi uma queda, né, no volume de água do Mar Morto. Aí eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre o Mar Morto, não foi? Foi. Sim. Quem de vocês fizeram essa atividade? Eu. Professora, você está falando daquele texto que era para pesquisar por que o Mar Morto era salgado? É isso. Ah, tá, eu fiz isso, então. Eu Então, também fiz. O que é que você colocou? Lê aí pra gente. Eu ou Bia? Tanto faz. As duas vão ler mesmo? Peraí, deixa eu pegar o caderno, então, professora. Tá. Guilherme, você fez? Anthony, vou aproveitar que ela foi buscar o caderno. Anthony, você está me ouvindo? Tô ouvindo, professor, tô ouvindo. Tá. Então, olha só, Anthony, você tem 2 textos para enviar para mim, tá? Vou enviar hoje. Isso, não esquece Eu de fiz. enviar, que é para fechar a nota, Tá tá? bom, Até sexta no máximo, tá ok? tá bom. Então, vamos lá. Pronto? Sim, pode ler, professora? Pode, com certeza. Eu coloquei que a água do Mar Morto é mais salgada do que a dos outros mares, porque nos últimos 10 mil anos, seu nível de evaporação tem sido maior que o de reposição. Como o sal não evapora junto com a água, a concentração aumenta. A principal fonte abastecedora do Mar Morto é o Rio Jordão, que despeja cerca de 6 milhões e meio de metros cúbicos de água por dia. Rios menores e temporários contribuem com cerca de 500 metros cúbicos. É pouco se levar em conta que em dias de calor e evaporação é de 10 milímetros, pouco mais que 9 milhões de metros cúbicos. Além disso, chove pouco na região, 45 milímetros por ano. Exatamente. E aí, olha só, na página 11, quando a gente olha ali, né, o Mar Morto em 3 épocas, 1972, depois 1989 e depois 2011, a gente vê a quantidade, né, que o Mar Morto diminuiu o seu volume de água, né? A água, ela evapora, o sal não evapora. Então, a concentração de sal dele só vai aumentando, certo? Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho do clima e da vegetação da Ásia, né? Então, olha só, clima e vegetação. Para compreender os tipos de clima e vegetação, é importante considerar alguns fatores. O território asiático, ela tem uma grande extensão na direção norte-sul. Lembra que eu coloquei o slide para vocês lá atrás? Mostrando a grande dimensão, as zonas térmicas que o continente asiático faz parte, que, né, passa. Por isso, a sua variação de inclinação dos raios solares, de acordo com a latitude, resulta em diferentes tipos de clima e diferentes tipos de vegetação. A disposição do relevo na direção leste-oeste dificulta a circulação das massas de ar pelo, né, continente, né, tanto as massas de ar quente quanto as frias, deixando então o interior um pouco mais seco. A presença das altas montanhas, que bloqueia então a entrada das massas de ar de origem marítima e que provoca então a formação de regiões áridas, né? Então, por quê? Porque existem alguns elementos que influenciam no clima, né? Quais são os elementos que influenciam no clima? Vocês lembram? Os elementos que influenciam no clima? Sexto ano, nós vimos, sétimo ano, nós vimos a temperatura, a umidade, a precipitação, que é a quantidade de chuva, a pressão atmosférica, o movimento do ar, né? Que ali a gente se resume ali, né? Nessas pressões atmosféricas,
né? Então, esse movimento do ar ali, né? Muitas vezes o ar ele vai ficar seco. Por quê? Porque ele não se movimenta principalmente pelo relevo, porque o relevo ele acaba influenciando. Aí já entra lá nos fatores, tá? Os fatores que influenciam no clima. Então, para poder classificar o tipo climático de determinada região, nós temos que analisar isso aí. A precipitação, o movimento do ar, a pressão atmosférica, a temperatura, tá? Então, o continente asiático, ele dispõe, então, principalmente devido à sua extensão longitudinal ali, né, norte-sul, ali longitudinal, sim, né, norte e sul, dessa grande extensão de norte a sul, né, nós temos justamente, né, ele passa por vários círculos, linhas imaginárias, né, que são traçadas ali no globo, que determinam, então, o tipo de climático. E essas linhas são quem? Os paralelos, né? Então, olha só, vamos ver ali na página 12. Na página 12, quando eu falo ali, né, as linhas paralelas que ultrapassam, então, né, que cortam o continente asiático, quais são as linhas imaginárias traçadas horizontalmente ali no globo que cortam o continente asiático e que dão origem, então, às zonas climáticas ou de iluminação? Quais são essas linhas? A gente sabe que existe, né, vários paralelos, mas 5 deles principais cortam a Terra. Quais são esses 5 principais paralelos que cortam a Terra e que determinam, então, as zonas climáticas ou zonas de iluminação? Quais são? Quem lembra? Vocês estão aí, pessoal? O professor é de topo de câncer, Equador, essas coisas aí que você tá falando? Isso. Ah, tá. Quais são eles? O Deixa eu de reformular minha câncer. pergunta. Tá. Quais são as principais linhas imaginárias que cortam o continente asiático? Quais são elas? Trópico de Câncer, Trópico de Câncer? Capricórnio, Não. Equador. Ali a gente não vê o Capricórnio. Nós estamos vendo quem? Trópico de Câncer, o Equador e tem outra. É o Círculo Polar Ártico. Muito bem, Círculo Polar Ártico. Então, olha só, das 5 principais linhas imaginárias que cortam a Terra, 3 cortam o continente asiático, né? Por essa razão, a Ásia tem essa grande diversidade climática. Quais são os tipos de clima da Ásia? Equatorial, nas proximidades da linha do Equador. Depois nós temos tropical. Acho que semiárido, mas não. Porque tem um Semiárido, pedacinho. Tropical, sim, Mediterrâneo. Semiárido, subtropical, o desértico, mediterrâneo, o temperado, o frio polar e o frio de montanha. Então, ali, os climas, então, se classificam de 2 maneiras. Clima frio e clima quente ali na Ásia, né? Nós temos toda essa classificação de climas. Mas nós temos climas frios, por quê? Porque está na proximidade da linha do Equador. E os climas mais quentes da Ásia estão aonde? Na proximidade do... Peraí, gente, que eu buguei. Os climas frios estão nas proximidades de onde? Do Círculo Polar Ártico. Quanto mais próximo dos polos, mais frios vai ficando. E quanto mais próximo do Equador, mais quente vai ficando. Então, na Ásia, qual é a parte asiática que tem uma predominância de climas mais quentes?
No norte ou no sul da Ásia? No norte. No norte ou no sul? A predominância de climas mais quentes. Eu acho que é no sul, professora. Isso, mais ao sul da Ásia, por quê? Porque é ali que é onde eu tenho clima tropical, onde eu tenho clima equatorial, porque está nas proximidades da linha do Equador. E ali, o que que acontece? Na latitude ali, ela influencia a radiação solar. São os lugares onde tem, né, bate com mais intensidade a radiação solar. Mesmo no inverno, né, acaba se tornando um pouco mais quente do que nas áreas mais ao norte da Ásia. E o clima, ele também influencia onde? Nas vegetações, tá? Então, a vegetação de clima frio, uma vegetação quente não vai se desenvolver. Por quê? Porque as suas características impossibilitada pelo tipo do clima. Assim como tem gente, né, também, que é acostumado a morar numa área fria, quando vem para uma área quente, o que acontece? Ela sofre muito. Não é que ela vai morrer, tá? Mas ela vai sofrer muito, porque não é acostumada. E assim é a planta. E se a planta não se adapta ao tipo de clima, o que acontece? A planta morre, né? A pessoa ela dá um jeito de contornando, é a mesma coisa. Então, olha só, antes de eu começar a falar um pouquinho dos climas e da vegetação, então, tanto é que a vegetação que nós temos ali, quais são? Ó, nós temos vários tipos de vegetação na Ásia. A de deserto, a vegetação de altitude, a tundra, a floresta de coníferas, as florestas temperadas, floresta mediterrânea, as savanas, que fica numa área ali de transição, o deserto, as pradarias e os estepes, né? A floresta pluvial tropical, a gente percebe nessa área de clima mais quente, né? Onde tem, como tem uma evaporação maior, automaticamente chove mais, né? A floresta pluvial tropical, as florestas de monções. Então, nós temos uma grande diversidade de vegetação. Toda essa diversidade se dá pela diversidade de clima. E essa diversidade de clima, por quê? Porque essa grande extensão norte e sul ali, né, da Ásia favorece a esses tipos de clima. Então, vamos lá, olha só. Vamos fazer a leitura cartográfica, ó. Com base nos mapas da Ásia, tipos de clima e vegetação, responda. Que tipos climáticos predominam na Ásia? Já falamos, né? O equatorial, mediterrâneo, tropical, o frio, o desértico, semiárido, polar, frio de montanha. E aí vem o número 2, ó. Em que áreas do continente asiático predomina o clima equatorial? Em quais áreas ali o clima equatorial ele predomina? Predomina mais na parte sul da Ásia. Que é ali nas áreas que são atravessadas por quem? Pela linha do Equador. Exatamente. Então, as áreas que são atravessadas pela linha do Equador são as áreas onde tem uma predominância de clima equatorial, tá? Então, quais são as características desse tipo de clima? Quais são as características desse tipo de clima? Como que eu posso caracterizar o clima equatorial? Um clima quente. Além de quente. É um clima que conta com o quê? Que apresenta alta pluviosidade e também apresenta temperaturas elevadas, tá? Então, por isso, da grande quantidade de chuva, tá? Por quê? Porque tem temperaturas elevadas que levam, então, a grande evaporação, fazendo com que o ciclo da água aconteça na natureza com mais intensidade nas áreas próximas à linha do Equador.
Ao comparar os dois mapas, a que conclusão você chega sobre as relações entre clima e vegetação na Ásia? Quando a gente compara os dois mapas ali, a que conclusão podemos chegar fazendo paralelo entre clima e vegetação? O que o clima tem a ver com a vegetação? Hello, povo de Deus, vocês estão aí? Tô pensando aqui. Anthony, Methel, Ana. Quando a gente Também tô compara os pensando, dois professora. mapas. Oi? Também tô Ele pensando. tá aqui. pensando. A resposta é bem simples e eu já falei para vocês. Quando a gente compara. Professora, eu respondo que as vegetações dependem do clima para se desenvolver. Exatamente. Então, quando a gente analisa os dois mapas de clima e também de vegetação, a conclusão que a gente chega é que o clima ele interfere diretamente nos tipos de vegetações. Por exemplo, olha bem, onde tem o clima frio, qual a vegetação que se desenvolve? O clima frio ali, Floresta de conífera. o clima frio ali, a gente vê o clima frio em quais áreas da Ásia? Em qual parte da Ásia? No norte da Ásia? No norte, muito bem, no norte da Ásia. E quando a gente olha, faz uma comparação ali do norte da Ásia com a vegetação na mesma região, eu percebo que a vegetação que predomina ali é quem? Floresta de conífera. Muito bem, Guilherme. A floresta de coníferas. Agora, encontre. Deixa eu pegar outro clima aqui. O clima desértico. Encontre o clima desértico. No clima desértico ali, vai predominar o mesmo tipo de vegetação? Sim ou não? Acho que não. 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 A gente Não. não vê o mesmo tipo. Por quê? A vegetação que desenvolve nessa área de clima desértico ali são quem? A vegetação de deserto. Ou até mesmo as estepes, né? Ou até mesmo as Pradarias ou estepes. Exatamente. O que são as pradarias ou as estepes? Quais são as características dessa planta, desse tipo de vegetação? Ah, nem me lembro mais. Ah, é quente e seco? É quente, é seco. Então, você vai ver aquelas plantas exuberantes? Não, é mais umas plantas mais rasteiras, certo? Então, vamos lá, galera. Deixa eu colocar aqui para vocês. Até aí tá entendido, galerinha? Sim. Sim. Vai cair. Acho que não vai cair isso na sua prova, não, né? Ô, Guilherme, vai, mas para o terceiro trimestre. Esse trimestre, não. Esse trimestre é outro conteúdo. Deixa eu ver, deixa eu pegar meu caderno aqui. Você recebeu aí, tá? É livro 2. O livro 2. Livro 3 não cai, tá? Ó, para a prova, que é terça-feira que vem, depois da nossa aula, tá, gente? Vocês vão receber o link 9, mas vocês vão fazer a prova depois da aula. Então, aqui, deixa a tia pegar aqui. Aqui. A prova de vocês vai ser Europa, população e demografia e União Europeia, em cima daquilo que nós vimos. O que é a União Europeia, as classificações dela, como ela foi chamada, moeda, como se distribui a população da Europa, certo? É tudo isso aí. Mas a semana que vem eu faço um apanhado com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui.
Deixa eu aumentar a tela aqui. Isso. Estão vendo direitinho? Sim. Isso. Então, vamos lá. Na Ásia existe uma grande diversidade de tipos climáticos, mas que fatores propiciam toda essa dinâmica climática? Podemos citar os fatores naturais, como posição geográfica, maritimidade, continentalidade, o relevo, a atuação das correntes marítimas e as massas de ar. Todos esses fatores acabam influenciando nessa diversidade de clima. Muito bem. O clima polar. Pegue o livro de vocês. Lá onde tem clima mesmo. O clima polar, ele está de que cor? Roxo. Não. Clima... Roxo não. É rosa. 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 Então, esse clima polar, ele está localizado onde? A gente já vê que ele está localizado bem ao norte do continente e próximo aonde? Ao Círculo Polar Ártico. Por essa razão, ele é coberto por neve durante cerca de 9 meses. Essas áreas elas ficam, então, cobertas de neve. Então, aí a gente já vê que é propícia essa área para a ocupação humana? Viver ali? Morar ali? Claro que não. O frio muito intenso, porque as temperaturas médias anuais é cerca de menos 30 graus Celsius, né? Então, além de muito frio, o solo vai ser congelado durante boa parte do ano e ali como que você desenvolve atividades econômicas, né? Então, por estar próximo ao Círculo Polar Ártico, ele é muito frio. Então, veja bem, né? As áreas próximas ao clima polar, como que fica o solo, né? Extremamente congelado, com neve. Então, a ocupação humana, ela se diferencia. Diferente, então, do clima frio. O clima frio, aí sim, Guilherme, ele está de roxo, né? Então, o clima frio, ele se estende dos Montes Urais até o Estreito de Bering, abrangendo a maior parte do território russo. Então, a gente vê que o frio polar, ele abrange grande área ali da Ásia, principalmente aonde? Na Rússia. A temperatura média fica em torno de 0 graus Celsius ali, né, no frio, e as partes inferiores do solo ficam congeladas durante o ano, mais inferior, tá? Então, olha bem, principalmente no inverno. Olha a floresta de conífera, tá? Então, esse tipo de vegetação, ela é propícia para esse tipo de clima. Por quê? Por quê, gente? Olha a estrutura dessa vegetação. Ela tem um formato de quê? De cone, né? Então, o que acontece? Como neva bastante nessas áreas, o que acontece com essa vegetação? A neve, ela vai caindo como se fosse uma forma de escadinha, né? E aí faz um equilíbrio para ela não se quebrar. Essa floresta de conífera, ela é muito utilizada para a obtenção de madeira e celulose. Então, automaticamente, é uma fonte de renda, né, para essa região aonde essa vegetação se desenvolve, tá? Então, tem uma grande Celulose é o atividade quê, professora? econômica. Oi? Celulose é o quê? A celulose é o material que eles produzem o papel. É. Então, vamos lá. Aí, olha só, o clima desértico e semiárido. Onde eu encontro o clima desértico e semiárido ali no livro? Onde eu encontro? Que cor está no livro? Amarelo. Claro. Então, o clima desértico e semiárido, eles estão ali na variação de quê? De áreas mais quentes. Né? Então, nós temos essa tonalidade tanto do amarelo claro quanto do amarelo
escuro. Então, nós temos ali, olha, o clima desértico ele está presente nas áreas interioranas, porque no interior da Ásia. Agora, quais fatores, então, né, faz com que essas áreas possam ter o clima desértico? Principalmente o quê? As formas de relevo, que dificulta a circulação das massas de ar pelo continente, tá? Então, veja bem, sofrem a ação do relevo que impede a ação da massa de ar úmida, aquilo que eu acabei de falar. Como, né, tem um relevo mais elevado, montanhas mais próximas, então essas montanhas elas vão servir de barreira. Essa barreira vai dificultar com que a massa úmida entre para o interior dessas áreas, fazendo com que o ar ali fique mais seco e mais quente. Tá? Existem, então, na Ásia, desertos quentes, como o deserto de Lut e o deserto da Arábia. O deserto de Gobi é um exemplo de deserto frio, com temperaturas que variam de 3 graus Celsius, de menos 3 graus Celsius e 3 graus Celsius. Então, nós temos deserto quente e deserto frio. Por quê? Porque estão em áreas frias ou em áreas quentes, né? Então, aqui nós temos esse deserto, eu posso chamar ele de quê? Deserto quente ou deserto frio? Quente. Quente. Então, olha só, no deserto a gente já vê que, ó, a vegetação é muito escassa. Muito escassa. Agora, tem um elemento aqui que acaba moldando também e aumentando essas dunas aqui, que são quem? Que elemento é esse? Que está influenciando ali? O clima. O vento. Eu ia falar. O vento. Veja que a areia ali, ela é o quê? Modelada. Tá? Agora, esse aqui já é o quê? O deserto frio, né? E frio de montanha. Onde André, estamos no horário aqui. Tá, joia, Léo, já vou fechar, tá? O frio de montanha, por quê? Porque a gente sabe que as áreas de elevada altitude, né, no topo das montanhas, igual a gente viu ali, né, a cordilheira na Ásia, nós temos quem? A cordilheira do Himalaia. É onde está o monte mais alto do mundo, que é quem? O Monte Everest, né? Então, o que acontece nessas áreas? É muito frio. Na base, não. Agora, no topo, sim. Mas, já estamos. Deixa eu voltar aqui para me ver vocês. Deixa eu fechar a apresentação aqui que eu consigo ver vocês. Isso. Então, olha só. Qualquer dúvida, leiam, tirem as dúvidas. Vocês vão preencher uma tabela, tá? Para poder fixar um pouco mais esse conteúdo. Beijos, boa semana e até Beijo, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor.